Olá, então vamos continuar as nossas videoaulas sobre modelagem e mecanismos de abstração. E hoje a gente vai falar do segundo e muito importante mecanismo de abstração, que é a generalização e a sua relação inversa, que é a especialização. A generalização é uma relação de abstração que vai definir uma relação de subconjuntos entre elementos de duas ou mais classes. Então, de tal forma que as propriedades definidas para a classe generalizada são herdadas pelas classes especializadas. Isso aqui vocês viram lá em TCP, tá? É o conceito de orientação a objetos, que vocês já viram. O que tem um pouquinho de diferente na generalização e especialização do ponto de vista de dados é a relação de subconjunto. Então, é como se a gente tivesse um subconjunto especializado em relação a essa descrição mais especializada, né? Então, no grande conjunto generalizado está todo mundo, no conjunto especializado estão só entidades que atendem determinados critérios diferenciados. A relação inversa é a relação de especialização. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Uma pessoa, e tem dois tipos de pessoa, tem os estudantes e os professores. Então, quando a gente diz que um estudante é uma pessoa, ou que um professor é uma pessoa, a gente está querendo ressaltar coisas que são comuns de todas as pessoas. Então, tem, no mínimo, as mesmas propriedades de pessoas. E a gente diz que eles herdam essas propriedades. Então, eu estou ressaltando o que é comum numa única entidade e deixando aqui para fazer a diferenciação na entidade especializada, adicionando novas propriedades. Essas novas propriedades são, no caso da entidade relacionamento, né, atributos adicionais, relacionamentos adicionais e com outras entidades. Bom, a relação de subconjunto que a gente estabelece entre pessoa e estudante diz que toda instância que pertence ao conjunto de entidades estudante também pertence ao conjunto de entidades pessoa, mas não vice-versa. Então é como se a gente olhasse para um conjunto, mas de acordo com uma janela mais estreitinha ou mais ampla. Então vamos supor que eu diga lá na descrição do meu tipo de pessoas, dizendo que eles têm nomes, CPFs e endereços. Então, são os mesmos objetos aqui, eu tenho 5 objetos, eu tenho essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, ela tem um monte de propriedades. Mas olhado sobre a descrição que eu coloquei de pessoa, eu estou me preocupando apenas com essas 3 características aqui, embora eles possuam outras. Então, eu olho todo mundo sobre esse conjunto bem restrito de atributos que são comuns. Quando eu olho agora que um professor é uma pessoa, ele, por ser uma pessoa, ele tem todas as propriedades comuns, deixa eu usar outra cor, ele tem todas as propriedades comuns aqui que todas as pessoas têm. Mas, além disso, eles têm algumas coisas diferenciadoras, que são o seu salário e que são o departamento para o qual eles trabalham. Vejam que é o mesmo objeto visto por uma janela um pouquinho mais ampla. E esse conjunto aqui tem uma relação de subconjunto. Todas as instâncias que estão colocadas nesse conjunto, o José e o João, também fazem parte do conjunto de pessoas. Quando eu digo agora que um aluno é uma pessoa, eu estou olhando para os mesmos objetos que eu estava olhando como pessoa sobre uma ótica diferente. Então, ele tinha os objetos de pessoa, que são comuns com todos, mais esses aqui, que são os objetos específicos dos alunos. E a mesma relação de subconjunto que eu já ressaltei antes. Aqui eu tenho 2 pessoas, o Paulo e a Teresa, e eles são os mesmos objetos que fazem parte deste conjunto aqui. A generalização, então, no modelo ER é uma das extensões ao modelo original proposto pelo Peter Chain. Existem várias outras extensões mais acadêmicas
que estenderam muitos aspectos do modelo entidade-relacionamento, a gente vai usar aquela que é mais usada, que é somente as entidades podem ser generalizadas e especializadas. O formalismo gráfico que a gente vai estar apresentando aqui na disciplina é o formalismo que foi adotado no livro do professor Reuser, que é bastante parecido com aquele que a UML adota, tá? Na verdade, a UML adota um bastante parecido ao ER. Então, a gente tem esse triângulozinho, através de uma linha sólida, um pouquinho mais grossa, a gente mostra a entidade generalizada, que é a pessoa, e através de linhas um pouco mais finas, as entidades especializadas, que é o professor e o aluno. Então, o que eu quero dizer aqui é que o professor é uma pessoa que tem algumas características diferenciadoras. O aluno é uma pessoa que tem algumas características diferenciadoras. Então, vamos ver alguns exemplos dessas características diferenciadoras, tá? A pessoa tem um CPF e um nome, os alunos têm níveis e cursos, os alunos formados têm 1 ano de formatura e o professor tem um salário de departamento e uma relação de orientação com os alunos formados. Então, o que a gente vê aqui, né? Que toda entidade especializada, no caso aluno, ele herda coisas da sua entidade generalizada. Então, eu consegui ressaltar para não complicar, eu disse, olha, ele é um aluno, portanto, ele tem um CPF e nome, além disso, ele tem um nível e um curso. E ele também participa dos mesmos relacionamentos que a pessoa participa. Então, por exemplo, se a pessoa estivesse lotada em algum tipo de unidade, né? Então, o professor também estaria lotado em algum tipo de unidade e o aluno também estaria lotado em alguma unidade. As entidades especializadas, então, elas possuem propriedades adicionais. Essas propriedades adicionais, elas podem ser atributos e ou relacionamentos, tá? Então, aqui o professor, ele tem salário, departamento, porque ele é uma pessoa, ele também tem CPF e nome. Além disso, ele pode orientar alunos formados. O aluno formado, porque é um aluno, tem nível e curso, porque ele é uma pessoa, ele tem um CPF e nome. Além disso, ele tem 1 ano e ele tem um relacionamento de orientação. E eu também estou mostrando que existem várias possibilidades de especialização. Então, por exemplo, aqui a gente especializou uma pessoa em 2 tipos de conceitos, mas aqui em um único tipo de conceito, apenas para ressaltar a diferença dos alunos formados, que têm 1 ano de formatura, e o professor orientador. Nós podemos também impor restrições de integridade que vão reger as relações entre o conjunto generalizado de entidades e os conjuntos especializados. A primeira diz que o relacionamento pode ser parcial ou total, e eu costumo dizer que esse é um relacionamento dito vertical, entre entidade generalizada e especializada. O total vai dizer que toda ocorrência da entidade generalizada tem que ser ocorrência também de pelo menos uma das entidades especializadas. No nosso exemplo, isso quer dizer que a pessoa vai ter que ser pelo menos aluno ou estudante, ou talvez pode ser até que ele seja os dois ao mesmo tempo. Quando ela for parcial, a entidade generalizada não precisa ser ocorrência de uma das entidades especializadas. No meu exemplo, isso equivale a eu dizer que também me interessam outros tipos de entidades que não os alunos e os professores. Por exemplo, caso me interessasse também guardar informações sobre os técnicos administrativos, sobre os voluntários da universidade, eu poderia especificar que essa relação é parcial. A outra dimensão, eu costumo dizer que é a dimensão horizontal, porque é uma relação entre as entidades especializadas de uma mesma entidade generalizada. Vou fazer uma observação aqui, que o livro do professor Reuser só lida com relacionamentos ditos exclusivos, mas a gente vai adotar essa diferença porque ela é muito comum e muito usada, tá? A gente diz que o relacionamento é exclusivo quando toda ocorrência de entidade generalizada pode ser, no máximo, ocorrência de uma das entidades especializadas.
No meu exemplo, isso significa que ou eu tinha que ser aluno ou eu tinha que ser professor. O de intersecção ou overlap diz que uma ocorrência de entidade generalizada pode ser ocorrência de uma ou mais entidades especializadas. Isso equivale, no meu exemplo, a dizer que eu também gostaria de admitir alunos ou professores. De acordo com o tipo de restrição que eu defini sobre a relação de generalização, eu vou ter diferentes realidades representadas. Então, aqui eu represento através dessa cardinalidade, que vocês vão ver que é como se fosse a mínima e a máxima, né, dessa relação. Eu vou usar com a letra T para dizer que o relacionamento é total. E com isso, toda pessoa tem que ser ou um professor ou um aluno. Essa relação aqui de ser total é uma restrição sobre essa relação vertical aqui. Com esse ezinho aqui, eu estou especificando essa relação que existe entre as entidades especializadas. Então, como eu disse, e de exclusivo, se ele for um professor, ele não pode ser aluno, e se ele for aluno, ele não pode ser professor. Aqui eu estou representando uma relação que é diferente. Aqui eu disse que essa relação ela é parcial, representada por esse pezinho aqui. Isso quer dizer que eu tenho pessoas aqui que pode ser que não participem dos relacionamentos individualizados. Então, me interessam pessoas, talvez essas pessoas sejam alunos, talvez elas também sejam professores, mas se elas não forem nem aluno nem professor, tá tudo certo. Contudo, se forem, por causa desse ezinho aqui, né? Se forem membro de professor ou aluno, essa relação é exclusiva. Então, ou só é professor ou só é aluno. Aqui eu mudei de novo a restrição da realidade que eu quero representar. Eu digo que me interessam pessoas, pessoas professores, pessoas alunos. Então, pode pertencer ou não ao conjunto de professores ou alunos. E através desse segundo elemento aqui, eu falei que é um relacionamento de intersecção. Então, nesse caso, eu tenho o professor, o aluno ou o professor-aluno representado. E se eu não disser nada, tá? As relações que existem são default, são parciais, tá? Então, aqui eu estou dizendo simplesmente que esse relacionamento aqui é exclusivo, né? E como eu não disse nada, ele também é parcial, tá? Se nada for especificado, ele é parcial e ele é overlapping, porque são as relações mais comuns. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, que está colocado como atividade, que nós vamos discutir na próxima aula presencial, na verdade, aula remota presencial, né? Que é um exercício de um aeroclube, para vocês praticarem essa parte de generalização e especialização. E tem umas outras coisinhas aí também, né? Que a gente já viu nos exercícios anteriores. Vamos concluir então essa parte com algumas dicas. Quando é que a gente usa a generalização? Primeiro, a gente tem que poder identificar todas as ocorrências generalizadas de uma mesma forma, tá? Eu tenho que poder apontar e dizer, ih, olha lá vai uma pessoa, mesmo se ele seja professor. Ih, lá vai lá outra pessoa, mesmo que ele seja aluno, tá? Eu me interessa em enfatizar que existem coisas comuns a uma série de ocorrências. Eu quero enfatizar isso, eu quero deixar explícito, isso é muito importante, né? Às vezes, poder enxergar dessa forma comum. Então, eu quero mostrar que existem atributos e ou relacionamentos comuns a uma série de ocorrências. Mas também existem uma série de atributos e relacionamentos ou relacionamentos que são os diferenciadores. E embora seja uma regra muito bobinha, tá? Ela elimina muitos erros, eu diria até o erro mais comum que eu encontro para quem está aprendendo modelagem. Vocês têm que poder dizer que a entidade especializada é um tipo de entidade generalizada, tá? Não adianta dizer que tem uma entidade generalizada empresa
uma entidade especializada secretária, e aí vocês ligam através de generalização essas duas coisas. Eu vou perguntar, a secretária é uma empresa? Não, não é. Então, o tipo de relacionamento está errado, tá? Bem simples assim, mas salva de muitos problemas que são bastante comuns. Quando não usar, quando as entidades especializadas não têm uma forma comum de identificação que é a mesma quando elas são generalizadas, e eu não consigo dizer que uma entidade especializada é um tipo de entidade generalizada naturalmente. Então, nesse caso, é outro tipo de relação. Muito importante, não usem isso aí só para ficar dizendo que tem uma coisinha a mais, tá? Tem que agregar clareza, tem que ter riqueza semântica. Vocês estão chamando a atenção dentro da modelagem de vocês. Olha, isso aqui é o que tem de comum, isso aqui é o que tem de diferença. Então, se existem diferenças, existem recursos que vocês podem, e que são pequenos detalhes, que vocês podem ressaltar. Por exemplo, se a diferença é um único atributo entre dois conceitos, será que não é um detalhezinho que poderia simplesmente ser representado por um atributo opcional? Se a simples diferença é que algumas entidades participam de relacionamento e outras não, será que vocês simplesmente botando a cardinalidade mínima zero já não cobrem esse caso, sem tornar a modelagem complexa? Se vocês querem ressaltar diferenças de duas ou mais coleções de ocorrências sem propriedades adicionais, por exemplo, eu tenho os alunos de pós-graduação e os alunos de graduação. Então, eu digo que eu tenho aluno e especializo nesses dois tipos. E aí não tem mais nada, né? Será que não dá só para botar um atributo lá para dizer qual é o tipo? Então, como eu disse, não tem resposta certa, né? A gente tem que pensar se agrega clareza fazer essa diferenciação, se agrega riqueza semântica fazer essa diferenciação. Na sequência, então, a gente vai concluir com o último mecanismo de abstração, que é a agregação e a sua relação inversa à desagregação, e depois vai falar dos erros de modelagem mais comuns. Até lá!